Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Olha, quem já não se pegou naquela conversa bem sincera com Deus, né? Colocando um pedido, um desejo forte do coração, e aí fica naquela expectativa, esperando um sinal, uma resposta. Nossa, total. É uma experiência muito humana, essa da espera. Muito mesmo. Mas e aí? O que acontece quando a resposta que vem, bem, não é aquele sim que a gente tanto queria? É sobre isso, sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. A maturidade da fé. Isso. E essa nossa conversa, essa exploração, ela é inspirada por umas ideias muito boas do devocional Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Ele nos ajuda a olhar, tipo assim, para além do resultado que a gente espera. Exatamente. Porque a fé madura, ela entende que falar com Deus é algo muito mais rico, né? Mais complexo do que só pedir e receber. Envolve reconhecer as muitas formas de resposta. O sim, claro, que a gente celebra, mas também o não, que pode proteger. O espere, que prepara a gente. E até o silêncio, né? Que convida pra gente olhar pra dentro. Faz sentido. Embora exista a promessa, como lá em Mateus 21, 22, que diz: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis", a maturidade desloca o foco. Não é só garantir o resultado, mas é confiar. Confiar na sabedoria, no amor de Deus, seja qual for a resposta, sabe? O relacionamento com Ele vira o centro de tudo. E nossa, essa perspectiva muda tudo, não muda? Perceber que ir a Deus em oração sempre gera um fruto. Sempre. Às vezes é a bênção que a gente pediu, outras vezes é aquele fôlego novo para continuar esperando, sabe? Ou então uma força que a gente nem sabia que tinha para aceitar um não que dói. Isso parece indicar um alinhamento maior, né? Uma sintonia com os propósitos de Deus, que vão além do que a gente vê agora. Com certeza. E um ponto fundamental para construir essa maturidade é começar a ver cada resposta, mesmo as mais difíceis, como um ato de cuidado. Romanos 8, 28 é luz para isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um versículo poderoso. Muito. A fé madura se apoia nisso, sabe? Interpreta as respostas assim. Um não pode ser um livramento. O silêncio, talvez uma chance de fortalecer a raiz da nossa fé. O espere, um tempo para Deus moldar nosso caráter. E o sim, esse é motivo para transbordar de gratidão. É uma constante reinterpretação pelo olhar do amor de Deus. Isso me leva a pensar na dificuldade que é esperar. Isaías 40:31 fala sobre renovar as forças na espera. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas, poxa, muitas vezes esperar parece algo tão passivo, né? Quase desistência. Como que a gente diferencia essa espera ativa, que fortalece, da simples resignação? Ótima pergunta. A espera que a Bíblia fala, especialmente ali em Isaías, não é ficar de braços cruzados, de jeito nenhum. É um tempo dinâmico, de buscar, de aprender, de aprofundar nossa dependência em Deus. Entendi. Ativo, então. Isso. É fortalecer a confiança enquanto a resposta não vem. É usar esse tempo para cultivar paciência, perseverança, esperança, entendendo que Deus está trabalhando na gente, mesmo que a gente não veja o resultado lá fora ainda. A resignação é passiva, sem esperança. A espera ativa é cheia de expectativa nele. E o silêncio? Esse talvez seja o mais desconcertante para muita gente. Como lidar quando parece que não tem resposta nenhuma? O silêncio mexe com a gente. Mas o Salmo 46:10 dá uma pista. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio de Deus, olha, na maioria das vezes é um convite. Um convite? Sim. Um chamado para a gente sair do barulho, sabe? Buscar quietude, meditar na palavra dele, tentar ouvir a voz suave do Espírito Santo. É no silêncio que muitas vezes a gente acha clareza, direção, um entendimento mais profundo de quem Deus é e dos caminhos dele, que não são os nossos. Requer buscar discernimento de propósito, em vez de só preencher o vazio com a nossa ansiedade. Faz todo sentido. Aquietar para ouvir. E por último, mas essencial, a gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 é radical. Em tudo dai graças.
Agradecer mesmo quando a resposta não é a que a gente queria. Parece ir contra a intuição, né? Mas talvez seja o teste final da nossa confiança. Exatamente, a gratidão em tudo. É uma declaração poderosa de fé. Fé na soberania, na bondade, na sabedoria de Deus, não importa o que a gente esteja vendo ou sentindo no momento. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender completamente. Reconhece que Ele está no controle e que os planos dele são bons. E essa atitude de gratidão não só honra a Deus, mas também fortalece a nossa alma, sabe? Solidifica essa maturidade da fé que a gente está falando. É um ciclo. A confiança leva à gratidão e a gratidão fortalece ainda mais a confiança. Que conversa boa! Olha, se esse papo sobre fortalecer a fé, entender melhor essas nuances, ressoa com o que alguém aí está buscando, fica o convite. Segue o podcast Fé Extraordinária, deixa um amém lá nos comentários e, quem sabe, compartilha essa reflexão com outra pessoa que pode se beneficiar também. Isso. Porque, no fundo, o que a gente explorou hoje é que a maturidade da fé se mostra nessa capacidade de acolher as respostas de Deus, todas elas com um coração que confia e agradece. É ter aquela convicção lá dentro de que cada interação faz parte de um plano maior, um plano tecido com amor e propósito para o nosso bem maior. Deus não desperdiça nada do que a gente vive. Fica então o convite para a gente refletir pessoalmente. Como é que é a maneira que eu encaro as respostas de Deus, o sim, o não, o espere, o silêncio, tem moldado minha própria caminhada de fé? Que essa conversa inspire a gente a continuar confiando nesse amor infalível de Deus, buscando nele e na palavra dele a força e o renovo que a gente precisa para cada passo. Amém. Graça e paz.